Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Cinzas do Norte, terceiro romance do autor Milton Ratum. Um romance que foi lançado no ano de 2005 pela Companhia das Letras. Um livro que venceu o Prêmio Jabuti de melhor romance no ano de 2006 e também venceu o Prêmio Oceanos, ou seja, mais um romance premiadíssimo do Milton Ratum, que é aí considerado por muitos o maior autor da literatura contemporânea brasileira. E que parece ser uma verdade, né? Considerando que é o terceiro livro do Milton Ratum a ser premiado com o Jabuti de melhor romance do ano. E temos aqui também o primeiro romance dele após o premiadíssimo e também repercutido Dois Irmãos. O Dois Irmãos é o livro de maior repercussão e mais conhecido, né, do Milton Ratum, mas aqui no Cinzas do Norte a gente vai ter outro grande romance do Milton Ratum e que vem representar essa evolução das narrativas dele, que ele começa com o relato de um certo Oriente e depois ele prossegue com Dois Irmãos e depois com os Cinzas do Norte. Eu tenho aqui, toda a coleção de romances do Milton Ratum, já coloquei aqui para se amostrar mesmo, né? Toda a coleção. Então vamos falar agora sobre o livro, né? Aqui vai se parecer muito mais com um resumo do livro do que uma análise ou uma resenha crítica, né? Vamos começar a partir da perspectiva de quem é o narrador desse livro. O narrador desse livro, novamente, é em primeira pessoa, igual aos livros anteriores, tanto o Relato de um Certo Oriente como o Dois Irmãos. O livro é narrado em primeira pessoa, só que diferente dos livros anteriores, no qual em um a gente tem uma narração fragmentada por testemunhas e no outro a gente tem uma testemunha que acompanha a história da família. Em Cinzas do Norte, o livro é narrado por um protagonista, o Olavo, que por muitos, principalmente pelos amigos e pelos parentes, ele é chamado de Lavo, e ele vai contar a história dele e de um grande amigo dele, o Edmundo, também por muitos chamado por Mundo, desde a primeira adolescência até a vida adulta. E aí a gente vai seguir nesse livro a trajetória desses dois amigos, dessa primeira adolescência até a vida adulta, a partir de acontecimentos que unem a família desses dois, né? As famílias desses dois, no qual também a gente vai descobrir, através da escrita do Milton Ratum, que essas famílias são interligadas de alguma maneira. E isso o Milton Ratum vai nos entregando aos poucos dentro dessa jornada que a gente vai acompanhar. O livro ele não é narrado totalmente pelo Lavo, porque ele é entrecortado por umas cartas do Ranulfo, que é tio de Olavo, direcionada para o Mundo. E aí a gente vai começar a entender a ligação desses personagens. E lá para o final do livro, no qual o livro também vai ter uma parte que é narrada
pelo mundo. Esses dois personagens, eles são muitas vezes a repetição de algo que foi feito no Dois Irmãos. Até porque a gente acompanha no Dois Irmãos também a trajetória desses dois personagens do título, que são os irmãos gêmeos, e que esses irmãos eles vão desestruturar a família. Ou seja, por muitas pessoas, por muitos leitores e muitos críticos, Cinzas do Norte foi visto sim como uma repetição do que já tinha acontecido em Dois Irmãos. O que não é bem o que acontece, até porque eu já fiz crítica aqui no canal de Dois Irmãos e contei que a trajetória desses irmãos gêmeos, ela é uma trajetória através da visão do narrador, que é Nael. Aqui não. O protagonista maior do livro, ele é o próprio narrador. Mas a gente também tem o mundo, né? Que é um grande personagem e por muitos visto até como protagonista da obra. O que não é, eu diria muito mais que o mundo, ele é o grande personagem do livro, o personagem mais atrativo, o personagem central da narrativa, mas que não é o grande protagonista. O protagonista ainda é o narrador Lavo. E aí, aqui a gente tem também a repetição daquela desestruturação familiar, né, que a gente viu no Dois Irmãos, só que a desestruturação das famílias, ela se dá por parte da família do mundo, né, que é ele, o jovem, o pai dele, o Jano, que é um militar linha dura da cidade de Manaus, e a mãe, a belíssima Alicia, no qual o Milton Ratum nos faz amar essa mulher, se apaixonar por ela, por essa mulher ser quase uma nova Capitu, né? É tanto que ele faz citações ao olhar da Alicia como uma personagem construída a partir de uma perspectiva quase capitulina da narrativa. Temos também aqui a centralização da história, novamente, na cidade de Manaus, como foi feito nos dois romances anteriores. Ou seja, a gente tem uma trilogia de livros que vão falar sobre a decadência da burguesia manauara a partir dessa desestruturação familiar, mas também da relação dessas pessoas com a decadência da cidade de Manaus, que é um tema que o Milton Ratum também ama trabalhar. O livro começa a partir do encontro desses dois meninos ainda em uma primeira escola no qual eles estudam, e a gente vai entender a amizade desses meninos a partir da ligação da família, que inicialmente é dada através da figura de Alicia, que manda fazer costuras para a tia de Olavo, que é Ramira. Ela é costureira e cria o Olavo, que é órfão de pai e mãe, e que ela é meio que essa figura materna para o Olavo. Ele vive com o tio Ram, que é o que escrevia as cartas para o mundo, a Ramira, enquanto o mundo ele é criado pelo Lavo, né, e pela Alicia.
E esses dois meninos se conhecem na escola e a gente percebe a diferença de personalidade desses dois rapazes. Enquanto o Lavo é um menino certinho, que ele faz todas as atividades e cumpre todo o currículo escolar ele tem essa vontade de estudar, né? Porque ele vê o estudo como uma única solução para ele sair daquela situação de miséria no qual a família dele vive. Enquanto isso, o mundo é aquele menino que não gosta de estudar, que o sonho dele é ser um grande artista e que ele é meio que essa figura revolucionária que, vamos dizer assim, nos engole para dentro da narrativa de Cinzas do Norte. A gente acompanha a narrativa desses dois rapazes da primeira escola que eles estudam e o encontro do Lavo com o pai do mundo, que meio que quase adota o Lavo como se fosse o filho que o Jano queria ter, mas não teve. E o filho verdadeiro do Jano, que não se parece nada com ele e que não quer seguir os sonhos que o Jano tem, que é o filho deveria ser um militar igual a ele, ou ser dono de grandes empresas como o Jano é. O Jano é um militar e também é um produtor, revendedor de uma fruta, um fruto chamado ajuta. Então a gente tem a narrativa desses dois rapazes a partir dessa figuração no qual a cidade de Manaus ela passa pelo período da ditadura militar. A maior parte da narrativa ela acontece na segunda parte do livro, que é a partir ali do ano de 1973, quando os dois já são adolescentes, né, já estão, na verdade, ali no ensino médio, e o mundo já foi expulso da escola no qual ele estudava com o Lavo e vai estudar em uma escola militar obrigado pelo Jano, né? E enquanto isso, o Lavo continua na escola antiga e eles vão mantendo, os dois rapazes agora, essa amizade. E o Lavo, né, ele se torna essa figura que vai unir todas as pontas soltas dessa história familiar, no qual o fluxo temporal agora é feito tanto através do que o Lavo fica sabendo entre as duas famílias, como também através das cartas do Ranulfo, que entrecorta toda essa narrativa. Então, o Milton Ratum aqui, ele usa novos artifícios linguísticos e narrativos para fazer o fluxo temporal, que é característica básica da literatura contemporânea brasileira. O mundo, ele continua sonhando em ser esse grande artista e a gente vai acompanhar todo o sofrimento dele quando ele é obrigado a estudar nessa escola militar, no qual a Alicia se revolta contra isso, o tio Han se revolta contra isso, e a gente vai descobrir, através das cartas,
que no passado a Alicia foi muito pobre, se casou com o Jano por interesse, mas que na verdade ela já tinha tido um romance com o Ranulfo, né, o tio Han, e que na adolescência os dois foram muito apaixonados. A gente prossegue a narrativa através da figuração do Lavo, que ele meio que tem uma obsessão pelo mundo, né? É quase uma paixão, uma amizade, paixão, obsessão, a lá Bentinho Escobar mesmo, né? Aqui a gente fica meio no meio do caminho através dessa narração, sem entender muito bem se o Lavo tem uma amizade pelo mundo, se o Lavo tem uma paixão, né, homoafetiva escondida, interna, pelo amigo, ou se é uma inveja, né? Se ele guarda um rancor, uma inveja. E a partir da terceira parte do livro, né, lá pro final, a gente vai começar a entender bem melhor, né? O Milton Ratum, ele vai desvendando para o leitor todos os mistérios dessa narrativa, e a gente vai ter sim algumas cenas repetidas do Dois Irmãos, inclusive uma delas que é muito marcante, né? E aqui é um vídeo que eu vou ter que dar alguns spoilers, né? Então, quem não gosta de spoiler e quem ainda vai ler o livro, pode parar daqui, né? Ou pode pular essa parte para o final, no qual o Jano morre, né? Muito próximo com o que aconteceu em Dois Irmãos, né? Onde o Halim morre e o Omar, ele fica falando ou gritando com o morto. Aqui essa cena vai se repetir lá para a terceira parte, né, já caminhando para o final do livro. O Jano morre e o mundo, ele pula em cima do corpo do pai e o xinga e o esculhamba e cospe na cara do pai. Só que a diferença, né, é que o Omar tem também essa personalidade, só que no Dois Irmãos, o Omar, ele é colocado como essa figura asquerosa, e o mundo não. Ele é colocado como essa figura atrativa, mas a gente vai ter a similaridade tanto no personagem do mundo para o Omar, como do Lavo para o Yakub, né? Ou seja, o Lavo aqui, ele faz esse personagem que é tanto do Nael como do Yakub. Mas aqui em Cinzas do Norte eu percebi um final mais feliz, né? Aqui ele traz a velha figuração que também estava no Dois Irmãos, de que a educação é quem nos salvará, né? O que só a educação nos tirará dessa decadência social, que é uma excelente mensagem que o Milton Ratum traz. Então temos aqui características básicas do Milton Ratum, né? Temos mais uma vez uma obra regionalista, a decadência da cidade de Manaus, só que aqui como pano de fundo agora a gente tem a ditadura militar agora bem mais forte, e temos uma diminuição, né, aqui da temática dos indígenas manauaras, para dar foco a essa questão do debate entre militarismo
versus arte, um papel maior nessa narrativa da educação das escolas e também essa desestruturação familiar, que é um dos grandes temas do Milton Ratum. Sim, antes de encerrar aqui o vídeo, o Milton Ratum agora traz a figura de um cachorrinho, né, como um grande personagem do livro. O cachorrinho nos encanta, né, o fogo, ele nos encanta toda vez que aparece no livro, mas que tem uma cena bem triste com o cachorrinho. Eu fiquei com uma pena, né, bem grande. Então é um grande personagem do Milton Ratum. Então, mais uma obra-prima do autor. Leiam Cinzas do Norte. Tchau vocês e até o próximo vídeo. Tchau.